Quem gosta de viajar? Dá um positivo aí nos comentários. É muito bom viajar, não é? Uns gostam de viajar de carro, outros de trem, outros de avião e outros de navio. Qual desses meios você acha que é mais seguro? E qual é o meio que você mais gosta? Conta aí pra mim, vai. Eu acho que seja lá qual for o meio, nenhuma viagem é segura. Mas hoje eu te convido a vir comigo e vamos fazer uma viagem no tempo até razoavelmente segura. Será? Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Se inscreva neste canal, dê o seu like, compartilhe. Agora vem comigo. Está preparado? Já vou avisando, não abandone no meio, pois é muito arriscado. A viagem é tão curta, então fica até o final, ok? E quando terminar, escreva aí para mim. Fiquei até o final. Glória a Deus! Pois é, sempre corremos risco em uma viagem, não é verdade? E não é diferente na nossa viagem espiritual rumo à pátria celestial. Estamos aqui de passagem e nessa viagem enfrentamos vários perigos e muitas emoções. Hoje eu te convido para embarcar em uma jornada emocionante lá no Evangelho de Mateus. E o nosso destino é o capítulo 14, dos versículos 22 a 34. Imagine-se por um momento você lá na beira do mar, sentindo uma brisa suave acariciar o seu rosto. De repente você observa um grupo de homens embarcando em um pequeno barco. Eles são os discípulos de Jesus, parecem cansados e com grandes expectativas no coração, pois acabaram de presenciar o milagre da multiplicação. Com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos, eles alimentaram uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esses homens, ainda atônitos com este milagre de Jesus, entram no barco atendendo a ordem de Jesus e vão para o outro lado do mar. O que será que os espera nessa viagem? Já era de madrugada. Eles estavam numa distância considerável, quando de repente o barco é açoitado pelas ondas, porque os ventos estavam contrários e eles lutavam contra aquele mar agitado. E Jesus, vendo que eles estavam em dificuldade, foi ao encontro deles andando sobre o mar. Olha, quando o viram, ficaram aterrorizados e gritaram de medo: um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro, ouvindo isto, disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha! Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram, então, no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Agora, deixe-me levá-lo a uma viagem espiritual, pois essa história não é apenas sobre um episódio miraculoso no mar, que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, mas é também sobre nós, sobre o mar revolto e as tempestades que enfrentamos em nossas vidas, e é sobre a presença de Jesus conosco, proferindo palavras encorajadoras. Coragem, tenha coragem, não tenha medo, tenha fé, olhe para mim, tire os olhos das adversidades, veja
que a história se desenrola ao anoitecer, meu amado. Se em plena luz do dia navegar já dá um frio na barriga, imagine navegar à noite em um barco de pesca cuja iluminação era precária. Eu não me sentiria nada confortável, ainda mais no mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades ou Mar de Genezaré, famoso por fortíssimos ventos contrários que causavam tempestades repentinas e ondas perigosas acima de 2 metros. Certamente essa viagem era desafiadora e poderia colocar a vida deles em risco. Os discípulos, que eram pescadores, sabiam o que podiam esperar, mas porque Jesus insistiu, eles obedeceram e partiram. É interessante notar que Jesus, por sua vez, sabia o que eles iriam enfrentar. Mesmo assim, os enviou. E por quê? Você já pensou nisso? Com certeza era para que fossem fortalecidos na fé, através da experiência pessoal que teriam com ele, o Filho de Deus. Muitas vezes, amado, minha amada, nos encontramos na mesma situação que esses discípulos, passando por tormentas, tribulações, ventos contrários, com o propósito de conhecermos mais o Mestre Jesus e de termos uma experiência mais pessoal com Ele, para que a nossa fé seja fortalecida. Quantas vezes estamos enfrentando situações em que não vemos saída? Tudo está escuro à nossa volta, esperamos por Jesus, mas parece que Ele está se demorando tanto para nos socorrer. Então a situação começa a piorar, as ondas parecem que vão nos tragar, o medo começa a tomar conta, o coração já está acelerado. Nesse momento, o nosso arqui-inimigo se aproveita para lançar a dúvida e em nosso coração, sabia? E a nossa fé fica estremecida. Será que Jesus está vendo? Será que Ele se importa? Será que Ele vai me ajudar? Tenho ouvido a sua voz, tenho feito a sua vontade. E por que estou passando por isso? Nessa viagem, pelo texto, aprendemos primeiramente que ouvir a voz de Deus, fazer a sua vontade e estar com Jesus lá no barco não nos livra de enfrentarmos adversidades. Não significa que não vamos passar por aflições, tanto que em uma outra ocasião Jesus estava no barco com os discípulos, conforme Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. Mas o cansaço era tanto que enquanto navegavam, ele dormiu. De repente, levantou uma tempestade e o barco estava sendo levado pelos fortes ventos. As ondas quase o encobriam. A água estava entrando no barco por todos os lados e o barco estava a ponto de ser tragado pelas ondas. E Jesus continuava a dormir, até que os discípulos, desesperados, o acordaram e perguntaram: não te importas que morramos? E Jesus responde: por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Naquele momento, ele repreende os ventos e o mar se acalma e eles atracam em segurança. Meu amado e minha amada, se estamos com Jesus no barco, passaremos sim por tormentas, mas podemos confiar que Ele está vendo as nossas dificuldades, as nossas aflições e intervirá no momento certo, nos levando em segurança até o porto seguro. E se Ele nos mandar entrar no barco e ir à frente para cumprir a sua missão, o que fazer? Podemos ir sem medo, minha gente, porque Ele está atento e de olho em nós. E assim Ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, tenha coragem, não temas os ventos contrários, não temas as adversidades, sejam elas contrariedades, aborrecimentos, infelicidade,
traição, abandono, desânimo, depressão, enfermidades, perdas, dívidas, desemprego, conflitos pessoais, conflitos no trabalho, conflitos familiares, más notícias, fracassos, discriminação, perseguição. Deus muda a nossa história. Ele mudou a história de Jó e de muitos outros, inclusive a minha, com certeza está mudando a sua. Veja quantas adversidades Jó não passou. E no final ele pode dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Esta é a segunda lição que aprendemos. A vida não é feita somente de bonanças, mas tenha coragem, não tenha medo. Então somente esteja com Jesus no barco ou sob a ordem dele e creia que todas essas circunstâncias têm um propósito de forjar o nosso caráter, a nossa fé, de nos tornar mais fortes, mais experientes e preparados para a boa obra de Deus. Essa é uma mensagem poderosa para nós hoje, mesmo diante do medo e das dificuldades que certamente nos sobrevêm. Jesus nos encoraja a termos coragem, pois a coragem é necessária para exercermos a fé em Jesus. Note que Pedro se revestiu de coragem, demonstrou ter fé e pediu ao Senhor: deixe-me que vá ao seu encontro sobre as águas. E o Senhor disse: venha. É como disse Jesus: tudo é possível ao que crê. E aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Terceiro, Pedro era um homem muito parecido conosco. Um indivíduo com fraquezas, mas também com pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos e temeroso em outros. E em algumas ocasiões duvidava. E em outras tinha grande fé. Nesse instante ele demonstrou grande fé. Saiu do barco e começou a andar sobre as ondas agitadas, olhando para Jesus. Estava indo muito bem, mas de repente ele tirou os olhos de Jesus, olhou para aquelas ondas agitadas e o medo tomou conta do seu íntimo. O medo é terrível. Ele nos trava, nos impede de olharmos com os olhos da fé. Nos impede de avançarmos, de crescermos na fé, de experimentarmos o sobrenatural de Deus, de conquistarmos novas experiências, porque Ele nos mantém focados nos problemas, nas circunstâncias. Se quisermos vencer os ventos contrários, as tempestades da vida, se quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, se quisermos alcançar tudo que Deus tem preparado para o seu povo, precisamos ter coragem e fé. As duas andam juntas. Precisamos tirar os olhos das adversidades e permanecer olhando para Jesus. O Senhor certamente não deseja que limitemos o que Ele deseja realizar em nós. Ele deseja que enxerguemos além das tempestades, que naveguemos com Ele no barco, mas que também tenhamos coragem de andar com Ele sobre as ondas. E certamente chegaremos ao porto seguro. Hoje, o nosso desafio é entrarmos no barco e começarmos a viagem que Deus nos propôs, com coragem e fé, mantendo o foco apenas nele e não nos problemas. Não sei qual tem sido suas adversidades, mas Jesus quer te encorajar a enfrentá-las todas com fé. Vamos juntos embarcar nessa aventura espiritual, sabendo que Jesus está conosco a cada remada do percurso. Ajuste seu colete da fé, segure os remos, tome posse da palavra de Deus e receba a força necessária para remar. Navegue com fé e bonanças verás certamente. Que essa viagem espiritual seja uma experiência transformadora nas nossas vidas e que Deus nos abençoe enquanto navegamos nessas águas da vida. Sigamos as instruções do Salmo 107, versos 28 e 30.
Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Um grande abraço, beijos no seu coração e até o próximo vídeo.